Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje. O que é que a gente estava falando aí na primeira parte? A gente falou muita coisa, não foi, pessoal? Vamos ver aqui o nosso estudo aqui que a gente fez na primeira parte, que é o que é a integração holística. Então, pessoal, o que é que a gente viu o que é essa integração holística? Ele falou que a integração é um conceito, né, que promove a compreensão do ser humano como um todo integrado, levando em consideração que o ser humano é, né? Levando em consideração que o ser humano é aspecto físico. O ser humano é um aspecto físico, pessoal, né? Isso vocês sabem, porque você está vendo o corpo físico, mental, né? Tem também mental o ser humano, emocional, tem também as emoções, e espiritual. Então, essa é um conceito que vai promover essa compreensão do ser humano. Que ele fala, a ideia central holística da abordagem é que cada dessa dimensão está interligada com as demais. Então, cada camada que a gente tem está interligada. E ele fala que, portanto, a verdadeira saúde e bem-estar só pode ser alcançada quando todas essas partes estão em equilíbrio, em harmonia. Então, esse é o nosso trabalho, né, pessoal? É levar o equilíbrio dessas partes que a nossa consciência usa. A parte mental, emocional, e o corpo físico e espiritual. Então, é levar o equilíbrio disso. Por isso que o ser humano se torna tão complexo, né? Tem uns até que é pior, né, pessoal? Uns aí que tá totalmente aí, como é que se diz? Tá totalmente desequilibrado, então precisa se equilibrar. E é o nosso trabalho aqui, tá, pessoal? Eu estou fazendo um trabalho espiritual, porque ele diz que o tratamento, né, o começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, tá? Ele falou. Então, e ele diz que essa integração holística, né, ela não se limita a tratamento isolado ou sintoma físico, considerando aspecto da vida de uma pessoa. Tem que incluir mentalidade, então, mental, emocional, então, campo emocional, o ambiente também em que a pessoa está inserida. Então, uma pessoa que vive aqui, como eu vivo aqui na periferia da cidade, não é a mesma coisa que você viver em uma, como é que se diz? Vamos dizer assim, num bairro nobre, né, da cidade. Porque existe isso aqui na nossa realidade. Existe o bairro nobre e o bairro que não é nobre. Você sabe disso, né? Não foi eu que inventei isso, eu só estou falando o que já está acontecendo. Então, o ambiente, tá? Então, não é a mesma coisa de quem vive em uma periferia que vive em um bairro nobre. Não é a mesma coisa. E tem que incluir também na pessoa a espiritualidade. Será que ela está conectada com Cristo, com a espiritualidade? Será que ela crê? O que é que ela crê? Qual é a confusão que ela está? Ela está inserida aí na matrix religiosa? Ela não está? Ela é ateu? Então, tem que ver, porque tudo isso faz parte desse processo, tá? Foi isso que a gente viu na primeira parte, né, pessoal? Aí a gente parou aqui, né? Que ele falou sobre a medicina integrativa e falou assim, saúde, então, as partes que precisa de tratamento, saúde emocional e mental, a saúde emocional e mental também
é um aspecto crucial da integração holística. Emoções não resolvidas, trauma, estresse crônico pode levar a um desequilíbrio no corpo físico. Então, pessoal, pessoas que têm a emoção dela está desequilibrada, ela tem lá trauma, né, que ela não resolveu. É por isso que eu falo aqui, pessoal. Pessoal, busque se aconteceu coisa na sua infância, adolescência, você tá com alguma coisa assim, procure ajuda. Procura terapia para resolver. Tá? Então, trauma, estresse crônico. Então, a pessoa fica no estresse, pode levar a um desequilíbrio do corpo físico. Tanto do corpo físico, corpo energético, o corpo espiritual, vai levar a um desequilíbrio de tudo. Então, terapia como psicoterapia, aconselhamento espiritual e meditação são usadas para ajudar o indivíduo a processar suas emoções, compreender seus pensamentos e trazer clareza na mente. Então, pessoal, é aconselhável, eu já falei aqui, né? Principalmente você busca uma terapia holística. Por quê? Na terapia holística, né, psicoterapia, você vai ter um aconselhamento espiritual, vai buscar você fazer meditação, oração, você buscar também esse espiritual. É o que eu faço aqui. Aqui não só faço ouvir a pessoa simplesmente, não, é como a maioria dos psicólogos, né? Convencionais. Você chega lá, ouve e tal. Não, aqui vai reunir tudo. Então, você vai, a psicologia vai ter um aconselhamento espiritual que você tem que buscar espiritualidade, meditar, orar, estudar coisas espirituais. Aqui vai ter um conselho para isso, tá, pessoal? Para ajudar a você processar essas emoções, compreender o seu pensamento e trazer clareza na mente. Então, aqui é assim, tá? Aí ele fala, através de prática como meditação, atenção plena e yoga, ajuda a acalmar a mente e conectar com o corpo, promovendo um estado de equilíbrio mental e emocional. Porque, pessoal, se você não está desequilibrado na mente e emocionalmente, você não está conectado ao corpo. Você sabia disso? Você só está conectado ao corpo, sentindo a sensação, as emoções, quando você está com equilíbrio mental e emocional. E é o que a meditação faz você se equilibrar e centrar nas coisas que estão acontecendo com o seu corpo. Você começa a ter percepção. É para isso que serve a meditação, tá? O bem-estar emocional e é visto como fundamental para a saúde geral, pois a emoção pode impactar profundamente o corpo e o espírito. Então, se você está com bem-estar emocional, vai afetar. Mas se você estiver desequilibrado também emocionalmente, vai afetar seu corpo e seu espírito. Por isso que é importante, pessoal. Tá? Aí o que mais, pessoal? Aí o que mais? Desenvolvimento espiritual. Então ele fala que essa terapia holística tem que ter esse desenvolvimento espiritual. Como é que faz isso? Ele fala o desenvolvimento espiritual também faz parte da integração holística. A espiritualidade é entendida como dimensão essencial da vida, independente de afiliações religiosas. Então, é isso que eu venho falando sempre aqui, tá? O que eu estou falando de espiritualidade não tem nada a ver com a religião que existe aí pela Matrix. Mas porque eu leio a Bíblia,
eu leio essas coisas espirituais, vocês entendem que eu estou trazendo algum tipo de religião. Alguns aqui que já estão mais antigos no meu canal já sabem que não é religião. Mas outros ainda novos, eu sei que vocês vieram de grupos aí, tá? Estão aí no meu canal e vocês estão pensando que eu estou trazendo uma religião, tá? Por isso que teve um... Nossa, ele está reunindo tudo, o negócio dos espíritas, do budismo, do não sei o quê, do não sei o quê. Aí pergunta, mas você é evangélico, você é católico, você é o quê? Você é cristão, você... Por que eu tenho que ser alguma coisa? Eu sou espiritual, pessoal. Eu sou um espírito, eu sou uma consciência. Eu sou isso. Entende? Mas é o que que... Não, eu pego todo tipo de conhecimento que vocês conhecem desses grupos religiosos, eu pego todos eles que têm verdade para alimentar a nossa alma, a nossa essência. É isso que eu faço. Mas o que é que vocês pensam? Vocês pensam, ele está fazendo uma salada, o que é isso aí? Qual a religião dela? Você tem que seguir um parâmetro, uma religião. Isso é da Matrix, tá, pessoal? É prender você. Então, se você for despertou espiritualmente, você não pode estar preso a uma visão assim de um grupo, tá? Tem aí, tá, pessoal? Espiritualista que quer falar de expansão da consciência, mas ele tem o conceito dele. Eu entendo, tá? Às vezes ele é do grupo, não quer deixar o grupo ajuda, tá? Deve ajudar ele financeiramente, tá? Entende? Tem todo esse contexto, eu entendo. Mas aqui, pessoal, eu não tenho vínculo nenhum. Eu me declaro como uma espiritualidade livre que eu estou fazendo. Eu me declaro assim. E que eu sou livre, eu sou espiritual. Não estou agindo conceito nenhum. Agora, eu tenho como parâmetro de direção espiritual Cristo e os apóstolos. É isso que eu coloco, tá? Eles são o meu referencial, Cristo é o meu modelo de espiritualidade, os apóstolos também, tá? Simplesmente só coloco isso. Então, todos os conhecimentos que eu tiro de outros grupos religiosos, vamos falar assim, né? Eu analiso o que é que Cristo, os apóstolos estão falando sobre isso. Se está de acordo. Estando de acordo com isso, tá? Eu trago aqui para vocês. Por isso que todos meus vídeos, você vai ver que eu trago um conceito, mas eu trago a visão também das escrituras, dos apóstolos de Cristo. Vocês quem assiste aqui sabem. Tá? Então, o desenvolvimento espiritual não tem nada a ver que você ir para um grupo religioso, tá? Aí ele fala, terapia holística muitas vezes inclui práticas espirituais. Então, aquele que é terapeuta holístico, ele tem que incluir práticas espirituais, como meditação, visualização, oração, conexão com a natureza, que ajuda o indivíduo a se conectar com o seu propósito, né, de vida e sua essência espiritual. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou agindo como um terapeuta holístico aqui. Então, senta aqui no divã para assistir meus vídeos. E se a minha mãe aqui, né, você está ouvindo a voz, ela deixar vocês ouvir aqui, tá? Fala aqui igual a nega do leite, tá? Tá, pessoal? Então, senta aqui no meu divã, tá? Para você entrar nessa terapia holística. Agora, pessoal, se você quer um atendimento, como é que se diz, particular, né? Mais íntimo, porque você vai falar coisa íntima, aí eu tô aqui, tá? Porque às vezes seu trauma é coisas tão delicadas, tá? Que você não, às vezes não vai
trazer isso aqui no meu canal, assim, aberto para todo mundo. Então, você pode, em uma terapia, né, comigo, trazer essas coisas, né, em oculta, entre aspas, para que nada está oculto, tá, pessoal? É só reservado para que as outras pessoas não saibam, tá? É só o terapeuta e você saiba do problema. Então, você vai trazer e a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá, pessoal? Já teve pessoas, tem pessoas aqui que eu estou aconselhando aqui, tá? Problemas íntimos mesmo dela, tá? Tá trazendo aí. E a gente está atendendo, aconselhando, mostrando verdadeiro, o que a espiritualidade quer, tá? Porque a espiritualidade, pessoal, né? Deus, Cristo, ele tem uma frequência que a gente tem que estar nessa frequência. O pior é que a gente não entra na frequência. Aí a gente sofre e ainda reclama. Aí piora tudo, tá? Então, aí ele fala, a espiritualidade nessa abordagem é vista como fator que proporciona sentido de vida e que pode influenciar a saúde emocional e física. O desenvolvimento espiritual permite que a pessoa tenha uma compreensão mais profunda de si mesma, do mundo, promovendo paz e resiliência em face dos desafios. Então, de acordo com os desafios que vão aparecendo, você vai tendo essa resiliência. Por quê? Você está conectado com Cristo, com Deus, com a sua espiritualidade. Entende, pessoal? Eu estou trazendo aqui espiritualidade, mas eu sei que eu sou confundido com a maioria dos grupos religiosos. E aí, cadê o grupo, irmão Samuel? Porque a igreja tem que ter igreja. Sem igreja não funciona. Eu digo, quem que disse que não tem igreja? Tem igreja, sim. Eu faço parte da igreja. De qual igreja? Qual a igreja? A igreja de Cristo. Que ele é o cabeça. Mas o quê? Vocês estão pensando que essas igrejas físicas. Esse é o problema. Porque os falsos profetas colocaram isso na sua mente. E é por isso que eu tenho paciência aqui, vou aconselhando essas pessoas até ela começar a entender, tá? Não é fácil, pessoal, tá? Porque essas pessoas, ela tem que sair do ego aí, é muita coisa, tá? Então, ele fala relacionamento e comunidade. Então, pessoas que têm relacionamento pode interferir. Então, a integração holística vai trabalhar nisso. Então, a qualidade do relacionamento interpessoal e o senso de pertencimento ao corpo são igualmente importantes na integração holística, tá? Então, é importante. Então, seu relacionamento com sua família, seu namorado, seu marido, né? Sua namorada, quem for mais, isso vai interferir, tá? Nesse senso de pertencimento. Por isso que tem gente indo participar desses grupos aí, e tem grupo que expulsa o camarada do grupo lá. Então, como é que essa pessoa fica, pessoal? Essas pessoas não estão pensando, tá? Como é que essa pessoa vai ficar espiritualmente, ser expulsa? Ela acredita, né? Porque ela acredita ali naquele ali é a igreja que está, é a igreja, aí você expulsa essa pessoa da igreja. O que é que vai acontecer? Tem muitos grupos fazendo isso, tá? E isso causa um mal, tanto espiritual, emocional, na pessoa, muito grande. Ele fala, o estudo demonstra que a relação saudável e o apoio social desempenham um papel significativo na saúde mental e emocional. Então, é por isso que a Matrix está fazendo isso aí, pessoal. Fazendo que um fique contra o outro aí. É uma confusão. Para quê? Para que você não tenha saúde mental e emocional, você está desequilibrado. Foi por isso que a maioria do que estão no meu canal vieram do grupo religioso, vieram perturbados, pessoal.
Nossa, chegaram muitos aqui perturbados. Eu digo, nossa, meu Deus, aí eu, calma, vá assistindo aí e eu trabalhando o conceito e essas pessoas melhoraram. Graças a Deus, tá? Então, pessoal, aí ele fala a solidão, né? O isolamento, o conflito pode contribuir para estresse e surgimento de doenças. Então, não a solitude, né? Mas aquela solidão que você se sente só, você fica no isolamento, aquelas pessoas, você não participa da, sabe? Então, não interage, então isso pode levar a doença também, né? Aí ele fala: a abordagem holística promove cultivar relacionamento harmonioso e autêntico, verdadeiro, né? Incentivando o desenvolvimento de uma rede de apoio positivo e amoroso. Então, tem que ser assim. A pessoa que está com esse problema, aí por isso que eu estou criando esse ambiente aqui. Seja um ambiente positivo, que pessoas lhe ajudem, né? Ore por você, medite, fale palavras positivas. É a maioria do que eu falo aqui, pessoal. Para você se levantar. Não é à toa, tá? Eu sabia que ia acontecer. Não é à toa que vocês estão se inscrevendo, estão aqui assiduamente. Eu estou vendo que está aumentando as visualizações, tá? Ninguém conhecia meu canal, pessoal. O canal era pequenininho. E é pequenininho o meu canal em relação ao outro, mas está crescendo. Mas é assim. Não tem jeito. Uma coisa vai crescer. Quando você está verdadeiramente, né? Vai crescer e não tem como parar isso, tá? Vai trazer alguns problemas para mim? Vai. Vai trazer alguma solução para mim? Vai. Mas faz parte do contexto, tá? São pessoas, só pensa que trazer benefício não, vai trazer problema também, tá? Aí ele fala: a conexão com o outro é vista como um papel fundamental do bem-estar e na construção de uma comunidade forte, solidária, para ter um impacto positivo na vida dela. Então, estou criando aqui um grupo, uma comunidade onde vocês se reúnem para assistir, que vai levar essa positividade. Eu espero, né? A maioria aqui que estão se inscrevendo, eu espero que a maioria fala que está sendo positivo. Se tiver alguma coisa negativa, diga, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Aí ele fala, a integração holística oferece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar. Um dos principais benefícios é o tratamento personalizado e abrangente que considera todos os aspectos da vida de uma pessoa, em vez de focar apenas no sintoma físico. Isso permite que o tratamento seja mais profundo, eficaz, abordando a causa abrangente do desequilíbrio. Então, vai buscar lá no profundo, né, pessoal? A integração holística, ela vai trabalhar com isso aí. Não é... O camarada, ele vai procurar você, o terapeuta, ele vai por causa de um sintoma físico. Mas você que tem a visão holística, você é assim, é isso aqui, doutor, tô assim com ansiedade, meu corpo começa a tremer, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho dor nas pernas, tá? Ele vai falar o sintoma físico. Tá certo, tá bom, pessoal, tá certo. Você, como terapeuta, vai manejar ele para esse trabalho espiritual, o trabalho das outras camadas, porque está vindo de lá, tá, pessoal? Aí ele fala, outro benefício é a promoção do autoconhecimento, autoconsciência e do autoconhecimento. Então, trabalha com isso também, a integração holística, com o autoconhecimento, então a expansão, né? E autoconsciência, que é a expansão da consciência, e o autoconhecimento, que é o trabalho das emoções. Ao se curar, envolve ativamente no processo de cura. O indivíduo se torna mais consciente de seus padrões de pensamento, emoções, comportamento, que pode estar contribuindo
para o seu problema. Então, a conscientização é essencial para a cura e a transformação. Então, é o que eu trago aqui, pessoal. Conscientização. Então, por que não pode fazer isso? A Bíblia está dizendo, não faça isso. É trazer conscientização só para você não fazer, porque aquilo pode trazer um problema para você. Então, a abordagem holística trabalha com isso. Entende, pessoal? Já estou dando aqui já de mão beijada o que a Bíblia fala, tá? O que mais? A integração holística também promove a maior sensação de equilíbrio e harmonia em toda a área da vida. Ao cuidar do corpo, da mente, das emoções e do espírito, a pessoa experimenta uma melhora global em sua qualidade de vida. Então, global, não é no globo, não, é na sua camada espiritual, tá? Além disso, o fortalecimento da conexão social e espiritual contribui para uma maior resiliência emocional e mental. Então, é isso, pessoal. A gente tem que trabalhar como um todo, tá? A minha visão holística é essa. A pessoa vai vir com problema físico, vai dizer, é isso. Mas aí você vai conversando, o terapeuta vai analisando, você vai vendo onde é que ela mora, o ambiente, como é que ela se dá com a família, com o relacionamento, marido, namorado. Você vai analisando todos esses aspectos. Mental, qual é o comportamento dela. Ela bebe, ela fuma, ela sai, ela trabalha a espiritualidade dela. Como é que ela está se interagindo aqui comigo? Então você tem um terapeuta que tem essa visão integrada, holística, ele tem que fazer isso, tá, pessoal? Não só olhar o aspecto do físico que ela vai trazer. Você tem que olhar como um todo e começar a trabalhar os campos invisíveis, o campo mental, né? Meditações, orações, tá? O campo emocional, ver se tem traumas profundos para curar isso, tá? E trabalhar o espiritual, trabalhar a espiritualidade, o que é a conexão, fazer com que ela entre em conexão com Deus, com Cristo, tá? Então, tem que fazer isso, tá? Para ela, como é ter força, buscar força nessas camadas, começar a equilibrar para que isso reflita no corpo físico dela. Tá certo? Então, vamos aqui agora. A pergunta tá? Vocês já sabem, tá, pessoal? Mas a gente já respondeu a pergunta, né? Por que temos que ter a visão do todo do ser humano? Por quê? Porque é através dessa integração é que a gente vai achar a cura do ser humano. Tá? Ele diz que a cura vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? Então, agora a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa integração holística? Vamos ler a Bíblia, né? Então, 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem. E ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que existe aí pessoas, tá? O homem natural, então, aqueles que acreditam só em coisas naturais. E existe um homem espiritual, que é aquele que está ligado, está com a mente de Cristo. Então, ele trabalha esse lado aí, que a maioria não trabalha, o lado invisível, né, aos nossos olhos.
camada da mente espiritual, então ele trabalha com isso. É o que os apóstolos faziam. Por isso que a mensagem da Bíblia é para o homem espiritual. Por quê? Curando o homem espiritual, vai haver uma cura do homem natural, do homem aqui, do ego, vai haver uma cura. Tá, pessoal? Então, é isso que é preciso entender, tá? Preciso estar atento a isso, tá? Por isso que tem muitos que não acreditam no espiritual, no que você tem um espírito, que tem uma mente, que tem a emoção. Você não acredita nisso. Você acha que é tudo o corpo aí. Tá? Por isso que ele acha que é loucura. As coisas que eu falo aqui, nossa, irmão Samuel, ontem mesmo eu falei coisa que era loucura aqui para alguns aqui. Não, irmão Samuel, isso é loucura, não existe. Mas é isso, pessoal, faz parte, tá? Aí o que mais? 1 Timóteo 4:8. Pois o exercício físico tem a utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida tanto agora como no futuro. Então, você trabalha seu físico, fisicamente, é bom, pessoal, tem uma sua utilidade. Mas o exercício espiritual, que é o quê? O trabalhos espirituais, as práticas, oração, meditação, você estudar a leitura das escrituras, você pesquisar, então, isso é para a sua vida agora, mas também para o futuro. Você está preparando o seu futuro espiritual. Tá? O que mais? Entende que como é que se diz? Os terapeutas holísticos, a integração holística, os apóstolos estavam falando. Aí o que mais? Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para ensinar de forma como, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concedeu a perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo. Então, o que é que os apóstolos não tinham ainda o Novo Testamento como conhece a Bíblia, né? Novo e Velho Testamento. Então, o que é que os apóstolos tinham? Os apóstolos tinham as coisas escritas antigas. E a gente agora tem tanto as antigas como as dos apóstolos, as escrituras, para manter a gente na nossa esperança, para que a gente entre numa unidade do Espírito. Então, leve uma integração holística, uma visão. A Escritura vai levar a gente para isso, tá, pessoal? É a prova aqui, prova cabal, tá? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tenha esse equilíbrio. Até na fé você tem que ter um equilíbrio, tá? Você não pode estar desequilibrada a sua fé. Pessoas que estão com fé desequilibrada também é um perigo, pessoal. Você tem que ter a consciência de que tudo faz parte, tá? O físico, o mental, o emocional, e você tem que levar o equilíbrio, tá? E o Espírito vai levar a gente para esse equilíbrio, tá? O Espírito de Deus. Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 12 e 14. Portanto, como povo escolhido,
de Deus santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se um ao outro e perdoe as queixas que tiver um contra o outro. Perdoe como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, essa é a frequência que a gente tem que entrar, pessoal. Aquele que é povo escolhido. Então, você que despertou a consciência, foi chamado, separado aí da matrix religiosa, você é um povo escolhido de Deus. Então, você tem que se revertir dessas frequências aí, dessas virtudes. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, você tem que vibrar nisso, pessoal. Você não pode vibrar fora disso, porque você, então, está fora, você não está trabalhando a sua espiritualidade. Né? Se tiver queixa um contra o outro, perdoe, tá? Não pode existir mágoa. Assim como Cristo perdoou, você tem que perdoar. E porque você tem que se revertir do amor de Deus, que é o amor de Cristo, o amor incondicional, que é o elo perfeito. É o elo que vai ligar a gente, tá? Que mais? Romanos 12:16. Tenham a mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar com pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não entre nessa frequência. Esse é um trabalho, está trabalhando a seu ser, né? Sua consciência, sua mente, né? Que você não pode ser orgulhoso, então não pode ter uma visão, olhar, porque uma pessoa que é de uma pessoa inferior, né? Da posição aqui social, você aí não quer ter por causa disso. Isso eu vi acontecer na igreja, tá, pessoal? Pessoas que tinham dinheiro e pessoas que não tinham. A maioria da igreja agora eles estão assim. Pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm. Então, o tratamento para pessoas que têm dinheiro é uma e a pessoa que não tem dinheiro é outra. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu experimentei isso. Isso não é que ninguém me falou, não. Eu passei por esses grupos, eu vi como funciona. Tá? O que mais? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o nosso pensamento, pessoal, tem que estar nas coisas nobres, nas coisas amáveis, de boa fama, nas coisas boas, tá? A gente não pode, então, isso faz parte da terapia integral holística que os apóstolos estavam fazendo, né? Com a consciência. Aí, o que mais? Efésios 4:31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Então, livre-se. Isso aqui não pode, você não pode estar nessa frequência. Então, é uma integração holística. Então, ele está cuidando ali daqueles irmãos ali, tá, pessoal? Bem de toda maldade. Não pode existir maldade, tá, pessoal? Seja bondoso, compassivo um para com o outro e perdoe mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o exemplo de Deus, de Cristo, que perdoou a gente tem que perdoar, sim. Essa é a frequência, tá, pessoal? Daqueles que têm a terapia holística. Então, os apóstolos estavam fazendo terapia holística. Entende? Trabalhando o seu ser, trabalhando essas camadas mental, o pensamento, a emoção
Então, ele estava trabalhando, então ele estava fazendo um trabalho de integração holística. Você entende você? Eu disse a você que eu ia mostrar, tá, pessoal, na Bíblia, não foi? Falei na primeira parte. Então, vamos lá. Filipenses 2, versículo 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Então, é o quê? Pensar a mente, o mesmo amor. Então, vibração do sentimento, em um só espírito, em uma só atitude. Então, vai trabalhar o quê? O pensamento, o amor, a emoção da pessoa e trabalhar o espírito da pessoa, para a pessoa ter no mesmo espírito uma mesma atitude. Então, é uma integração holística. Entende, pessoal? Entende que os apóstolos estavam fazendo esse trabalho? Aí o que mais? Colossenses 1, verso 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Então, terapia holística. Está orando. E que pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Então, é uma terapia holística, meditação, oração. Quando você faz isso, você está fazendo uma integração holística, porque você está orando para que aquela consciência comece a se integrar no conhecimento, na vontade de Deus, tá? É isso, pessoal. Os terapeutas, Cristo é o maior terapeuta e fizeram dos apóstolos um terapeuta holístico, tá? Ao que mais? 1 Tessalonicenses 5, 23. Que Deus nos dá a paz, faça com que você seja completamente dedicado a Ele. E que Ele conserve o espírito, alma e corpo de vocês, livre de toda mancha, né, do mundo, né? Para que o dia que vier, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está falando? Então, é uma integração aqui holística. Por quê? Você tem que se dedicar e conservar, né, o espírito, a alma e o corpo. Então, os apóstolos tinham essa visão de que o ser humano era isso. E ele estava trabalhando toda essa parte daqueles irmãos, né? Espírito, alma e corpo de vocês livre de toda mancha. Então, para que você não seja manchado nenhuma parte dessa aí. Esteja limpo para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá escrito, não tem como voltar, tá, pessoal? Ao que mais? 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afaste da imoralidade sexual. Então, tudo que traz imoralidade, tá, pessoal? A imoralidade sexual, a gente tem que se afastar. Por quê? Porque contamina a nossa alma, suja, mancha. Por isso que ele está dizendo, você conserve o seu espírito, sua alma e seu corpo. Então, uma das partes de conservar o corpo é a imoralidade sexual. A gente não pode usar essa energia sexual assim deliberadamente aí, como os alguns estão fazendo. Deus está proibindo o sexo, irmão Samuel? Não. Deus não está proibindo o sexo. Existe uma frequência, tá, na espiritualidade, a frequência dessa energia que é de acordo com a espiritualidade. Então, o que é de acordo? Você tem que ter uma fonte segura. Então, uma esposa, uma pessoa que esteja ali, uma fonte segura, vocês trocando essa energia. Porque é proibido trocar essa energia? Não é proibido. Agora, o negócio é a imoralidade sexual, como as pessoas estão fazendo aí, tá, pessoal? Isso que é fora da espiritualidade. Porque o sexo, Deus fez, é muito bom quando você tem uma fonte segura, seu esposo, sua esposa, né? O namorado, a pessoa que ali que você está tocando de confiança, tá? A essa energia.
porque essa energia não é brincadeira, tá, pessoal? Como as pessoas estão fazendo, tá? Então, a gente tem que santificar dessas coisas, praticar a nosso sexo, a nossa energia sexual com a pessoa que a gente escolheu, que esteja na mesma vibração, entendimento. A gente troca essa energia. E é muito gostoso, tá? Com uma pessoa assim, você vai trocar essa... Nossa, pessoal, é uma coisa maravilhosa, tá? Tudo que Deus faz é maravilhoso. O que mais, pessoal? Hebreus 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nossa, é mais cortante, né? Capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas. E é sensível para perceber o pensamento e a intenção do coração. Então, ela está rasgando tanto o corpo, a alma e o espírito, porque juntas e medula são do corpo. Então, ela vai trazer cura, essa palavra vai entrar rasgando, vai trazer cura para tudo. E ainda vai ver o pensamento, então, a mente, né? E a intenção do coração. Então, as emoções que estão lá dentro de você. Por isso que leia a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Leia, leia. Tem gente aí falando, só comentando. Está lá escrito na Bíblia. Mas cadê? Leia. Leia, porque você está numa rede aí para todo o Brasil e o mundo, no YouTube, pessoal. E não lê? Já foi proibido de a gente ler as escrituras, pessoal? Já foi proibido aí? Que eu saiba, ainda não, tá? Se proibiu aí, me avise aí, porque eu tô lendo aqui, tá? Aí Efésios 5:26, né? A fim de santificá-lo, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, né, de Jesus. Então, é através da palavra de Deus, de Jesus, que a gente é lavado com a água. A água, quando fala em água na Bíblia, representa água pura, leite puro, representa a palavra de Deus, aquela que tem essência de verdade, tá? Então, ela vai purificar e lavar a sua alma, vai santificar o seu espírito, então, vai trazer o equilíbrio. Então, terapeuta holístico tem que usar as escrituras. Todos os conceitos religiosos, você tem que usar aquilo que tem verdade. É o que eu faço. Tá? Por isso que tem muita gente melhorando, tá? Vocês estão melhorando, estão se inscrevendo no meu canal, eu sei disso, tá? Aí, Filipenses 2, versículo 15 e 16. Para que vos tornei puro e irrepreensível, filho de Deus inculpável, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandece com grandes astros do universo. Então, vocês têm que fazer esse trabalho da escritura para que vocês se tornem puro e irrepreensível. Filho de Deus inculpável, vivendo em um mundo, esse mundo está corrompido, pessoal. Perverso, muita perversidade, o qual resplandece com grande astro. Você tem que resplandecer como o astro, como o sol, brilhar como o sol. Por isso que o justo é como a luz da aurora, né? Ao que mais? Colossenses 1:22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santo, inculpável, absolvido de qualquer acusação diante dele. Então, Cristo, né, nos reconciliou através do corpo físico dele, para que a gente se apresentasse diante de Deus sem culpa nenhuma. Se você está na frequência de Cristo, você não tem culpa nenhuma. Você está limpo, purificado, através da palavra de Cristo, né? Foi por isso que ele disse,
né? Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Falou para os discípulos. Então, vocês que estão aqui ouvindo, Pedro, vocês estão purificados, vocês estão limpos, vocês estão na frequência de Cristo. Então, se vocês ficarem aqui ouvindo o que eu estou falando, vocês vão ser purificados, limpos pela palavra que eu tenho falado de Cristo, tá? Por isso que leia o que Cristo está falando, leia as Escrituras. Eu estou falando com os outros aí, YouTubers, outros espiritualistas, leia, por amor de Deus, não quer ler. Então, como é que vai ser purificado? Aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão, de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, tem que ter o domínio da energia do corpo. E pior que a energia do corpo é o quê? Produz esses energia, como a energia sexual, a ira, a raiva. Então, você tem que ter o controle disso, tá? Não sair desenfreada igual os pagãos. Pagão é que não tem pai, não conhece a Deus. São pessoas que não conhecem a Deus. Tá? Que mais? 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Por isso mesmo, empenhe em acrescentar sua fé, a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecimento é o domínio próprio. Domínio próprio, tem que ter domínio. Perseverança. Perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Então, você tem que acrescentar isso na sua vida. Para que você tenha um equilíbrio, tá, pessoal? Então, vamos mais para a terapia holística. 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então, o próprio espírito que está na gente, ele vai levar ao equilíbrio. A não ser se você não tenha o espírito de Deus. Então, você não é de Deus aí. Você é uma criatura. E o filho é aquele que é guiado pelo Espírito, tá? Ele começa a entrar nesse equilíbrio. Então, Romanos 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, pelo homem do desejo, né? Entretanto, você não está sob o domínio da carne, sobre o homem do desejo, né? Mas do Espírito. Se é de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, Paulo é bem claro, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, então você não pertence a Cristo. Você ainda não é filho, você é uma criatura. Aqueles que despertam a consciência que eles vão guiados por esse espírito, ele é espiritual, ele é um filho de Deus. Então, ele precisa ser guiado por esse espírito. O que mais? Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é claro, né, pessoal? O que eu estou falando, eu não estou falando de mim mesmo, tá? São coisas que a gente tem que seguir a espiritualidade. Porque a espiritualidade... Então, se você está sendo guiado pelo Espírito, você é um filho de Deus. Mas, e as pessoas que estão aí, irmão, eles estão sendo guiados por quê? Estão sendo guiados pelo desejo, então, pela carne. Então, não é filho de Deus, é uma criatura de Deus, porque foi criado por Deus. Então, ele precisa voltar à conexão para se tornar, para ser guiado pelo Espírito. Tá? É o que eu estou tentando fazer aqui. Despertar sua consciência para você ser guiado pelo Espírito. Para entrar nesse equilíbrio. Então,
entrar na integração holística. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Então, todos aqueles que foram batizados pelo Espírito de Deus, foram abertos à consciência, foram chamados espiritualmente e batizados, transformados, né? Porque esse batismo é a transformação interior. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Tá aí no meu canal. Então, aí, quando você acontecer com você, não é você formando um corpo. Então, você entrou no corpo espiritual. Então, não existe judeu ali no corpo, não existe grego, servo, livre, porque todo está bebendo de um espírito. Então, só existe um espírito. Então, todo está sendo guiado por esse espírito, bebendo desse, sendo alimentado, sendo santificado, transformado por esse espírito. É uma integração holística. Entende, pessoal? Eu disse que eu ia falar, não foi? Na segunda parte, você vê que os apóstolos estão levando para essa integração holística, tá? Eles falaram dessa integração, tá certo? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, vocês novos que se inscreveram, vocês que estão aí assiduamente assistindo, comentando, né? Estão aí me ajudando, tá? Em tudo. Espero que esteja em oração também aí, não só no Pix aí, tá, pessoal? O dinheiro aqui vai ser importante? Vai ser, mas isso tudo passa. Importante que a gente esteja bem. É isso que eu quero, tá? Então, tudo está aí contribuindo para o nosso bem, tá certo, pessoal? Então, agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!